Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
de hoje nós vamos fazer a leitura do texto de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dia de Pentecostes. O que significa Pentecostes nós já conversamos um pouquinho na nossa escola dominical. Se você ainda não assistiu, procure aqui nesse canal, na playlist da escola dominical, sobre o dia de Pentecostes, para você conhecer um pouco mais sobre o significado desse dia. Mas eu quero falar aqui sobre os motivos e as consequências do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, nas palavras de Jesus, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em primeiro lugar, os discípulos estão trancados dentro de casa, com medo, esperando então o cumprimento dessa promessa que Jesus lhes faz. Eles estão aguardando receber o Espírito Santo. Mas por que eles estão aguardando receber o Espírito Santo? Eles precisam de poder. Poder para quê? Subjugar as pessoas? Poder para serem melhores do que outras pessoas? Não. Eles estão aguardando porque eles precisam de poder no sentido da coragem, no sentido da ousadia para anunciar aquele que havia sido morto pelas autoridades, pelos poderes religiosos, pelos poderes do império. E eles então agora precisam de poder, precisam de coragem, de ousadia para testemunhar sobre esse Jesus. Não é nada fácil. O que eles necessitam é realmente de algo sobrenatural sobre a vida deles. E é justamente no derramamento do Espírito Santo que eles encontram esse poder. O texto, então, fala sobre a manifestação do Espírito Santo que ocorre justamente no dia da celebração de Pentecostes. Naquele momento, os discípulos sentem um vento impetuoso, segundo o texto bíblico, um vento impetuoso, a presença do Espírito Santo. Nós verificamos então que nessa expressão vento, na expressão de que o Espírito de Deus enche toda a casa em que eles estão reunidos, nós percebemos a presença de Deus nesses sinais, nesses eventos que estão acontecendo. Esse vento impetuoso demonstra então a presença de Deus entre eles. E como consequência dessa manifestação do Espírito Santo sobre as suas vidas, grandes coisas começam a acontecer. A primeira delas é que eles passam a falar em outras línguas. Mas curiosamente, ao inverso daquilo que aconteceu lá em Babel, na Torre de Babel, eles agora passam a falar em outras línguas, mas cada um entende ao outro, mesmo não sendo aquilo que ele está ouvindo na sua própria língua. É interessante como esse fato os aproxima. A manifestação do Espírito Santo deve ser para gerar unidade entre nós e não para nos afastar, não para causar divisões, como infelizmente na atualidade acontece por conta da manifestação do Espírito Santo. Na minha leitura, essas divisões não ocorrem de fato pela manifestação do Espírito Santo, mas sim por conta da vaidade daquele que recebe a manifestação do Espírito Santo. Porque, em suma, a manifestação, a revelação do Espírito Santo de Deus deve ser para gerar unidade entre nós, unidade no corpo de Cristo. Em segundo lugar, a segunda
consequência, né, dessa manifestação do Espírito Santo é o poder e ousadia com que Pedro sai pregando. O sermão de Pedro agora é um sermão fervoroso, eloquente, e que fala genuinamente do projeto salvífico de Deus em Jesus Cristo. E é tão ousado o sermão de Pedro naquele momento, que a partir da manifestação do Espírito Santo, nessa pregação do sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem assim, numa tacada só, né? Num só sermão, quase 3.000 pessoas se convertem. É uma manifestação plena do Espírito Santo ali, porque Pedro não tem capacidade de convencer as pessoas dos seus pecados, mas o Espírito Santo tem. E o texto bíblico, que vale muito a pena ler o capítulo todo, né, de Atos 2, o texto continua dizendo então que as pessoas passaram a se arrepender dos seus pecados e serem batizadas naquele momento. A terceira e última consequência da manifestação do Espírito Santo que eu quero aqui destacar para nós é a forma como esses convertidos passam a viver. A forma de vida, o estilo de vida deles é extremamente marcante e é tão diferente das demais pessoas que se torna relevante para o tempo daqueles homens e mulheres. O texto bíblico em Atos 2, 42 a 47 narra o estilo de vida dos primeiros cristãos e diz que eles tinham tudo em comum, que repartiam pão de casa em casa, que louvavam a Deus, que perseveravam unânimes no templo, que estavam em oração, né? E que contavam com a simpatia de todo o povo por causa desse estilo de vida que eles têm. Esse jeito de ser da igreja primitiva é um jeito que cativa as pessoas, justamente por ser relevante. As pessoas estão precisando de apoio, precisam de suporte, precisam de ajuda. Quem não tem o pão precisa de pão, e aí quem tem vai e reparte com aquele que não tem. Isso se tornou extremamente relevante para aquele tempo. Está no tempo de nós clamarmos por um genuíno avivamento na igreja. Está no tempo de nós clamarmos por uma genuína manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que nós venhamos a viver de novo um grande Pentecostes. Nós precisamos ser uma igreja relevante. Precisamos ser uma igreja onde as manifestações do Espírito Santo se tornam práticas, viram atos e não simplesmente palavras, né, que se perdem no tempo. Precisamos clamar a Deus, a fim de que o Espírito Santo venha e transforme o nosso ser, transforme a nossa realidade, transforme as nossas comunidades, para que, de fato, nós venhamos a sermos usados pelo Espírito Santo de Deus na vida de muitos homens e mulheres que estão carecendo da sua graça e de conhecer a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa realidade de tal forma que nós venhamos a ser uma igreja relevante para os nossos tempos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Justo é Senhor em teus altos caminhos. Justo é
É chegado o tempo da nossa oferta missionária nacional. A oferta missionária nacional é a oferta que todas as regiões eclesiásticas da Igreja Metodista arrecadam para enviar para as regiões missionárias do Norte e do Nordeste. Durante o mês de maio, tradicionalmente, as igrejas enviam esse valor para as regiões missionárias da Igreja Metodista, para que a missão continue. Mas esse ano de pandemia é um ano diferente, um ano atípico, e essa oferta missionária então será enviada até o mês de outubro. A igreja de Sorocaba também participa dessa campanha da oferta missionária nacional. E o nosso alvo como igreja local é de R$ 1.400. Não é difícil de alcançarmos esse alvo, mas precisa do seu envolvimento. Então eu convido você a enviar, além do seu dízimo, da sua oferta dominical, que você possa enviar também uma oferta especial para os campos missionários da Amazônia e do Nordeste. Essa oferta pode ser enviada para a nossa conta, que vai aparecer aqui para você nos nossos comentários. Também pode enviar, informar para a pastora ou para o tesoureiro da igreja. Você que tem os nossos contatos, pode nos solicitar que a gente pode buscar para você essa oferta, no caso de você que mora aqui em Sorocaba. Se você tem dificuldade em fazer uma transferência bancária, você também pode fazer a transferência via PayPal. Eu vou colocar aqui para você também as informações nos nossos comentários. Se você enviar a sua oferta direto para a área nacional, somente nos informe, para que a gente saiba quando nós alcançamos o nosso alvo como igreja local. Você é convidado então a fazer parte desse movimento. Enquanto você separa o seu dízimo, a sua oferta, pense também nos campos missionários do Norte e do Nordeste do nosso país. Nós vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto de Pentecostes. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Especialmente nós te agradecemos porque o Senhor tem enviado o teu Espírito Santo para nos consolar, nos confortar, nos fortalecer, ó Deus, diante de um momento tão delicado que toda a humanidade vivencia. Nós clamamos, Deus, como cristãos, nesse dia de Pentecostes, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, realmente nos encher, nos preencher, ó Deus, com poder, com ousadia, com coragem, para proclamar que só Jesus pode salvar e que o Senhor tem algo diferente a oferecer para a humanidade toda nesse período tão difícil. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a manifestarmos a paz que vem de Ti por meio das nossas palavras, das nossas ações, das coisas, ó Deus, que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Seja, Pai, dentro de casa, seja trabalhando fora de casa, seja, Senhor, nos caminhos do dia a dia, virtuais ou não, que em tudo, Pai, nós como cristãos possamos realmente testemunhar os grandes feitos do Senhor, debaixo da Tua graça, mas manifestando muita paz a esse mundo que está tão carente da Tua paz. Em nome de Jesus é que nós oramos pedindo que o Senhor continue abençoando os nossos dias e nos dê, ó Deus, um bom fim de domingo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que nos fortalece, aquele que nos conforta, aquele que nos dá poder, coragem e ousadia para anunciarmos a palavra de Deus, esteja conosco hoje e sempre. Amém.